um evento que, com certeza, é novidade. E a pergunta é se veio para ficar ou não, né? Se ficará depois da pandemia. E eu acredito que sim, mas ouviremos vocês a respeito disso. Quando eu mandei um convite para um amigo, ele me perguntou: escuta, Fábio, não dá para você falar também sobre o casamento digital? Eu falei: não, isso vai ser depois, isso vai ser a próxima live, né? Nós vamos falar sobre o casamento digital. Por hora, nós estamos só querendo resolver o problema do divórcio, porque para casar as pessoas se animam e fazem tudo. Agora, para divorciar, às vezes, um dos dois faz corpo mole e é preciso uma forcinha. Agradeço, Kátia, você, sempre muito atenciosa, já esteve conosco na semana passada, também tratando de um assunto de muita relevância, que foi a entrega voluntária. Também agradeço ao desembargador, aliás, ao juiz quase desembargador. O Almir só não é desembargador ainda porque lá em Itaboraí não tem um tribunal, porque se tivesse, ele já seria. Ele ficou lá até levarem a entrância especial e agora está aguardando que se instale o tribunal lá para ele ser promovido. Vamos cuidar disso. Agradeço também ao doutor Gustavo Bandeira, uma alegria revê-lo, recebê-lo e, com certeza, temos a honra de recebê-lo e não, temos certeza que será um evento maravilhoso pela presença de todos vocês que nós convidamos. Agradeço também aos queridos que aceitaram o convite para estarem conosco, ouvindo sobre esse tema. Espero que saiam daqui prontos a realizarem, os advogados, aos quais eu já aproveito para parabenizar pelo dia de hoje, né? Dia do advogado. Alguns dizem que é o dia do pendura, mas pendura é só para estudante. Os advogados não podem praticar esse tipo de procedimento. E eu, como se costuma dizer, sem mais delongas, passo a palavra à nossa colega Kátia Monerá, que irá conduzir doravante o nosso encontro, com muita alegria. Querido Fábio, desembargador Fábio, agradeço a oportunidade e a responsabilidade de tocar daqui para frente o evento. Agradeço a presença do Dr. Almir Carvalho, que irá trazer boas experiências em várias famílias, né? Eu já estou afastada desde que foi promovida, já faz uns 10 anos, então deve ter muita coisa boa acontecendo. O Dr. Gustavo Bandeira, que era nosso colega e passou por concurso de notário, ele é oficial do 8º ofício de notas e tem todo o procedimento do divórcio judicial para nos dizer como funciona. Então, e também parabenizo os advogados, né? Aliás, o presidente do Tribunal de Justiça deu até o dia, cancelou todas as audiências, fez um feriado hoje em homenagem aos advogados, né? Então, parabéns aos advogados também. Bom, a pergunta que está no ar nesse evento é se o divórcio digital veio para ficar. Com essa pandemia mundial que ocorreu, todos nós nos vimos obrigados a trabalharmos e a termos mais contato com o meio digital, trabalhando via remotamente, trabalhando efetivamente com os processos eletrônicos e com a dificuldade e o impedimento de nos encontrarmos pessoalmente, de fazermos o que era usual, habitual, de forma presencial. E por conta disso, também tivemos que ficar em quarentena, presos em casa, né? Presos, que eu digo, mas voluntariamente, mas tivemos que ficar mais tempo em casa. Essa nova realidade trouxe uma necessidade e uma consequência, em razão dessa convivência diuturna, que foram várias questões. A primeira delas, que me chamou muito a atenção, foi logo no início, março, abril, foi o aumento da violência, dos casos de violência doméstica. Isso preocupou o CNJ e o ministro Schietti liderou um grupo, está coordenando um grupo, foi baixada uma portaria por 370 e criado a campanha
sinal vermelho contra a violência doméstica. Por quê? Porque vimos que as mulheres vítimas estão ainda presas, quer dizer, convivendo sem possibilidade de se comunicarem com o mundo externo, com terceiros, por telefone, etc., com os próprios agressores. E havia uma necessidade de criar um meio de comunicação para que elas pudessem, pelo menos, apresentarem um pedido de socorro. E essa campanha, Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, foi encampada não só pelo CNJ, como pela AMB, a Maerj, nossas instituições, nossas associações, magistrados e outras instituições também. E é exatamente essa forma. Um X vermelho na mão. E nós temos já, isso aqui é o sinal vermelho de socorro da mulher vítima. Ela coloca na janela, ela tenta fazer com que esse sinal seja visualizado. E nós já temos casos de condenação, quer dizer, de prisão e condenação no Rio de Janeiro, com esse tipo de sinalização. Então, isso para mostrar que a vida mudou, a realidade mudou e não vai voltar ao que era antes. Então, o divórcio digital foi mais uma oportunidade para não só pessoas que estavam vivendo ou que vivenciaram uma situação de violência doméstica, mas que vivenciaram uma situação de intolerância absurda, no caso, respeitados os requisitos da resolução 100 do CNJ, que aí o CNJ baixou uma resolução também vendo a necessidade que veio acontecendo em razão da quarentena e do isolamento social, da necessidade de incrementar e facilitar os divórcios, para que as pessoas pudessem deixar de conviver e conseguirem um pouco de paz, de pacificação, de harmonia e menos litígio. E essa resolução sem o CNJ, ela coloca vários requisitos, esclarece como é feito o divórcio digital, mas essencialmente o divórcio tem que ser consensual. Não pode haver filhos menores, nascituro, não pode ter nenhum tipo de litígio, porque se houver litígio, é lógico, tem que ser judicializado. O que também não impede que, se houver litígio quanto à partilha de bens, o casal não possa fazer apenas o divórcio digital, lá com o Gustavo Bandeira. Chega lá no Gustavo, vou fazer o divórcio consensual porque nós concordamos que não conseguimos mais conviver. Então, só isso. O resto, a partilha, os alimentos, a guarda, vamos discutir judicialmente. Então, o que é possível consensualmente resolver, resolve-se no divórcio digital. É a resolução 100 de 26 de maio de 2020, baixada pelo CNJ. Quer dizer, o CNJ teve duas iniciativas muito boas, forçadas pela situação de necessidade criada pela pandemia. Mas essa modificação não volta. O divórcio digital, com certeza, é a pergunta, veio para ficar e veio para ficar. Porque cada vez mais utilizaremos os meios eletrônicos, a internet, a informática, os meios digitais, para incrementarmos o nosso trabalho e atingirmos melhor o público e a necessidade do público que nos procura. Então, o que eu queria dizer, só para introduzir o Gustavo, é que o provimento 100 de 26 de maio de 2020 do CNJ, ele fala sobre os atos notoriais via internet, e dentre eles, exatamente o divórcio eletrônico, e os requisitos são ser consensual, como eu disse, haver consenso entre casal, não existir filhos menores, incapazes ou nascituro, e que não haja bens a partilhar, ou, se houver, e seja da melhor forma, seja consensual, todas essas situações. Bom, sem mais delongas agora, então vamos ver como é o procedimento do divórcio digital. E eu vou passar a palavra ao nosso querido Gustavo Bandeira. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer aqui muito a oportunidade aqui, primeiro ao Instituto dos Magistrados do Brasil, o qual tive a honra de ser membro
quando ingressei em 96 na magistratura e continuei até a minha saída em 2008. Então, queria agradecer aí na pessoa do presidente, desembargador Fábio Dutra, e também parabenizá-lo pelo excelente trabalho que o Instituto vem fazendo aí recentemente, vários eventos como esse. Eu acho que contribui muito para o debate jurídico e para o enriquecimento da nossa atividade. Queria agradecer a desembargadora Kátia por ter lembrado de mim e ter feito esse convite carinhoso para eu participar aqui. É sempre uma honra e enorme responsabilidade aqui falar perante pessoas que são especialistas em direito de família. Quem sou eu? Sei um pouco, e então vou tentar aqui poder contribuir aqui para todos. E também pela oportunidade, de certa forma, de aproximar a atividade notarial ao Poder Judiciário, já que ambas, de certa forma, andam lado a lado, e com as leis que vêm recentemente sendo publicadas, fazem com que a atividade notarial esteja muito presente, na medida em que contribui para a desjudicialização de demandas e de litígios, abrindo o campo para inventário extrajudicial, para o divórcio, enfim, agora a carta de sentença notarial também, que nós podemos fazer também através de meio eletrônico, que a Corregedoria agora, o desembargador Bernardo Garcês, em sua gestão, publicou o provimento 42, prevendo a carta de sentença notarial. Então, até num divórcio correndo em vara de família, é possível hoje, ou um inventário em vara de oficiações, é possível a realização de uma carta de sentença com tabelionato de notas, com isso, desafogando o volume de trabalho que todos nós sabemos que é enorme nos cartórios judiciais, né? E dando rapidez ao advogado. Parabéns hoje ao advogado, dia 11 de agosto, que tem pressa e sede por justiça. Então, a atividade notarial aqui, ela desempenha essa importante função. Bom, indo ao ponto aqui, eu queria dividir, eu sei que a gente tem um tempo limitado, a nossa fala em 4 pontos. Eu gostaria de falar rápidas pinceladas sobre a importância do provimento 100, tá? Que é um marco. Gostaria de falar da plataforma e-notariado, né? O que é a plataforma e-notariado para os advogados, um passo a passo bem célere sobre o divórcio eletrônico, tá? E aí a gente falar alguns casos que podem ocorrer, alguns casos controvertidos que podem surgir do divórcio eletrônico. Bom, primeiramente, a importância do provimento 100. Para mim, o provimento 100 ele simboliza uma importante adequação do direito a uma realidade social. Tá? A gente tem a máxima ubi societatis, ibi jus, né? Onde existe sociedade, existe direito. O direito deve acompanhar a evolução social e deve estar constante, par e passo com a evolução social. E no direito de família, nós sabemos que isso se apresenta de maneira mais incisiva. Nós sabemos que o concubinato, a união homoafetiva, eram realidades que há muito andavam à margem da lei, né? A jurisprudência cuidava desses casos, mas não com base no direito de família, né? Eles não produziam efeitos no campo do direito de família, e sim no direito das obrigações, né? Você tinha a sociedade de fato, você tinha outras formas de resolver certas questões. Mas a adequação do fato social, leia-se, tecnologia nas relações jurídicas, atividade notarial e norma, estava tremendamente defasado. A tecnologia hoje nas relações, ela é presente. Vejam vocês que eu estava fazendo uma pesquisa outro dia, eu li um artigo muito interessante sobre união estável virtual. 2 doutoras, tá, de São Paulo, da PUC de São Paulo, redigiram o trabalho, o excelente trabalho. O nome delas, eu ia pegar aqui, depois eu passo aqui o nome delas,
Mas, enfim, falando sobre a união estável virtual. E o ambiente virtual, ele realmente aproximou as pessoas de uma maneira jamais imaginada, né? As pessoas hoje se relacionam muitas vezes mais online do que presencial. Tem casais, às vezes, quem já não foi no restaurante e viu um casal, cada qual no seu lado da mesa, no celular ali, e conversa que é bom nada, né? Então, assim, hoje em dia, isso é uma realidade. E a realidade virtual, a infidelidade virtual, há mais de uma década, já foi reconhecida pela jurisprudência, né? Já houve caso em que o cônjuge foi condenado por dano moral por infidelidade virtual. E certamente muitos casamentos já acabaram por causa disso. Então, voltando aqui à questão da atividade notarial e do provimento 100, eu sempre gosto de mostrar como esse provimento foi relevante para a sociedade e para a atividade notarial. Se você for ver no tempo, a evolução e o caminho percorrido pela atividade notarial, desde o Código de Hammurabi, estamos falando em século XVIII a.C., que já falava na função dos escribas. Você passa pelos egípcios, por Roma, enfim, até você chegar no Brasil em 1565, quando foi inaugurado o primeiro cartório de notas na cidade do Rio de Janeiro, em 1º de março. E de lá para cá, o que mudou na atividade notarial? Muito pouco, para não falar quase nada. Se você for pegar que os registros eram feitos em tábuas de cera, daí tabelionato, né? Depois passou para o papiro, para os livrões, para os livros e para os livros de folha solta, que eu trabalho hoje. Nós trabalhávamos com a caneta tinteiro, a pena, depois a caneta tinteiro, caneta esferográfica, máquina de escrever, extremamente evoluído, né? E depois chegamos no computador. Mas o computador, para a nossa atividade, ele é utilizado para quê? Ou era? O editor de texto, o Word. Você ia no cartório, eu tinha que usar o Word, eu ia ter que imprimir igual eu imprimia. Então, assim, a atividade em si, ela estava extremamente defasada da realidade social tecnológica. O provimento 100, então, vem, muito em razão da pandemia, é verdade, e altera drasticamente essa realidade, criando o ato notarial eletrônico, né? E a importância disso é enorme. Com a pandemia, para vocês terem uma noção, o provimento 100 ele é de final de maio. Em junho, de acordo com o CNB Brasil, o número de divórcios no Brasil aumentou 18,7%. São 5.306 brasileiros divorciados só em junho. Efeito da pandemia? Não sei, pode ser, mas certo é que a facilidade de acesso a uma plataforma eletrônica, a facilidade do meio do divórcio extrajudicial, eletrônico ou não, facilita muito essa busca pelo divórcio. E essa plataforma, eu gostaria de falar um pouco dela aqui, porque já falei aqui, a importância do provimento 100, então, é de adequação de uma realidade social a uma atividade notarial e trazer essa norma, que antes, nós, tabeliães, nós somos adstritos ao princípio da legalidade. Só podemos fazer aquilo que a lei permite, diferente do particular. Desde 2001, o ato eletrônico é realizado no Brasil. Tá? A medida provisória 2.200 data de 2001. Quer dizer, lá se vão 19 anos. E só agora é que nós estamos permitindo que a atividade notarial faça uso do meio eletrônico. Bom, o que é o e-notariado? É uma plataforma que é utilizada, acessada através do browser, Safari, Chrome, Firefox, e ela é um sistema de integração eletrônica via browser, né, de diversos dos serviços notariais no Brasil, tá? Fazendo com que todos esses serviços notariais utilizem uma mesma plataforma e prestem um serviço de forma padronizada, porque até o provimento 100, cada estado da federação estava normatizando
cada corregedoria estava criando seu próprio provimento e dizendo, olha, o ato eletrônico é assim, tem que fazer videoconferência, não tem. Então, era uma verdadeira torre de Babel. O provimento 100 vem e normatiza isso e cria o e-notariado, que é essa plataforma que é composta de várias funcionalidades, dentre as quais você tem, que permeiam o direito de família, autorização eletrônica de viagem. É um módulo dentro do e-notariado, que vai permitir que os pais possam solicitar eletronicamente autorização de viagem. Ela tem apostila eletrônica, onde você pode apostilar uma certidão de casamento, um documento público brasileiro, para ter validade na forma da Convenção de Haia nos países signatários, Estados Unidos, Europa praticamente toda. Então, ela tem esse recurso e é um dos recursos mais modernos, tá? Desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça. A nossa plataforma e-notariado, ela está à frente da Estônia, que é um dos países mais desenvolvidos em termos de tecnologia. A nossa tecnologia utilizada de assinatura com certificado digital, nem o notariado na Estônia utiliza, tá? Eles têm que ir lá pessoalmente assinar. Nós temos nessa plataforma outras funcionalidades, identificação de pessoa, a própria videoconferência, um assinador digital e etc. Agora, entendido o que significa a plataforma, ela é acessada, se você quiser acessar, você entra em e-notariado e você vai acessar enotariado.org.br, tá? enotariado.org.br, você pode acessar lá e visualizar como ela funciona. Agora vamos entrar um pouco em aspectos do divórcio eletrônico, tá? O divórcio eletrônico, ele é um divórcio como qualquer outro. O meio é eletrônico, os fundamentos, seja o Código de Processo Civil, a Lei 11.441, o artigo 226, parágrafo 6 da Constituição, os requisitos, como disse a Kátia, são os mesmos. O meio é eletrônico. A escritura é forma, né? O tabelião, ele simplesmente dá forma à manifestação de vontade. E se essa forma vai ser no papel ou vai ser digital, a lei é que vai dizer, e agora as partes têm essa opção. A vantagem é que hoje, com o divórcio eletrônico, a gente pode fazer um divórcio em menos de 24 horas. Se você comparece no cartório de notas com a documentação, qual seja a identidade das partes, né, CPF, e uma certidão de casamento atualizada, ela tem que ter 6 meses da certidão de casamento. Hoje você tira essa certidão online, você faz você, sem comparecer no cartório, você faz seu divórcio na hora. Em menos de 1 hora, você está com o seu ato, com a sua escritura de divórcio em casa. Quer dizer, isso é de uma evolução absurda. E como é que é esse passo a passo, então, do divórcio eletrônico? Tá? Você vai procurar o seu tabelionato de preferência, e eu vou depois falar sobre a questão da competência, desembargador. Competência é algo que gera discussão não só no judiciário. No extrajudicial, agora, então, tem muita discussão sobre competência. Mas o conflito aqui não é negativo, não, é positivo, porque, de certa forma, todos querem praticar o ato. Mas, então, eu vou falar sobre isso, é muito relevante esse tema da competência. Apresentado o passo 1, a parte apresenta a documentação necessária, tá? Essa documentação hoje ela vai ser digitalizada e encaminhada para o cartório, né? As certidões hoje são nato digitais. É muito mais fácil você entrar no site do Registro Civil e solicitar a certidão do que você ir lá pessoalmente pedir essa certidão. É mais fácil e mais rápido. A documentação estando ok, o tabelião vai redigir uma minuta, vai encaminhar para o advogado. É necessário sempre, nós sabemos, a presença do advogado em todo e qualquer divórcio e inventário. Tá? Então, o advogado tem que estar com a carteira dele da OAB em dia, tá? Válida, porque se ele não tiver ativo, ele não pode
praticar não poderia nem exercer a advocacia. A redação da minuta, então, é enviada para o advogado e para as partes, dando de acordo. O que o tabelião faz? Ele acessa o enotariado.org.br, ele faz o upload daquela minuta, ele inclui o nome das partes na plataforma do enotariado, tá? E ele dispara um link. Esse link é recebido por e-mail pelo advogado e pelas partes, é um e-mail simples, e ele, então, abre esse link, faz o download do PDF para ver se aquele PDF está de acordo, ele tem que fazer a leitura prévia do ato, e, em seguida, ele recebe um segundo link, desembargador Antônio Carlos, presente, ele recebe um segundo link, e, com esse link, ele acessa a videoconferência, que é um momento importantíssimo do divórcio, tá? Essa videoconferência, ela pode ser realizada com ambos ao mesmo tempo, né? A gente está aqui numa videoconferência simultânea com vários na mesma sala, mas em certas situações, quem trabalhou com direito de família sabe, é melhor fazer em separado. É melhor fazer uma videoconferência com o virago e depois com o varão, né? Sempre na presença do advogado. O advogado recebe também um convite para participar como observador assistente da videoconferência. Pois bem, realizada a videoconferência, o provimento 42 da nossa corregedoria, que regulamenta a videoconferência junto com o provimento 100 do CNJ, tá? Dispõe que tem que ser feita perguntas se a parte recebeu a documentação, a escritura por meio eletrônico, se a parte procedeu à leitura completa desse ato eletrônico, se ela está de acordo com o conteúdo desse ato eletrônico e se ela entende e compreende as consequências jurídicas desse ato eletrônico, desse divórcio, tá? E se ela, estando de acordo, aceita o teor dele tal como redigido, sem qualquer vício de consentimento, fraude, dolo, erro, coação, enfim, se ela, então, aceita esse ato notarial, tá? E, evidentemente, se não há mais chances de reconciliação, se ela quer realmente se divorciar, se essa é a vontade dela. Estando manifestada a vontade, essa videoconferência é gravada do início ao fim, tá? E ela fica registrada na plataforma do enotariado, tá? Ela fica arquivada lá, junto com os demais documentos. Terminada a videoconferência com as partes, ou então terminada com um, inicia-se com o outro, faz-se todo o procedimento. Terminada a videoconferência, passa-se para o momento da assinatura digital do ato notarial. Essa assinatura é feita com o certificado digital. Existem dois tipos de certificados digitais. Esse certificado digital aqui, que é o chamado certificado digital ICP Brasil, que é o Instituto de Chaves Públicas do Brasil, tá? Criado pela medida provisória 2.200, e ele é a sua assinatura eletrônica. Ele é emitido por uma certificadora digital, dessas várias que existem por aí, e com ele você assina qualquer documento eletrônico. E o outro certificado, esse certificado é pago, tá? Ele custa de 150 a 300 reais. E o outro certificado é dado pelos notários, gratuitamente, de graça, para assinatura de qualquer ato notarial eletrônico, ou qualquer documento eletrônico, eu diria, tá? Mas ele não é da estrutura de chaves públicas, ele é da estrutura dos notários, do e-notariado. Então, esse certificado digital é emitido gratuitamente, é também uma funcionalidade da plataforma e-notariado, mas exige que a pessoa faça uma vez, compareça em qualquer cartório do Brasil. Então, uma pessoa que esteja em Minas, pode ir em qualquer cartório em Minas, fazer o certificado digital dela lá, e eu posso celebrar um ato aqui com o certificado que ela fez lá. Esse certificado é válido nacionalmente, tá? O advogado pode solicitar,
e as partes podem solicitar um. Ele é gratuito, não é cobrado. Então, as partes assinam esse ato com certificado digital pelo link que nós enviamos, que eu falei no passo número 1. Passo 1, no passo número 2, que eu mando o link para as partes. Ela clica no link, o link vai identificar o certificado digital dela no computador ou no leitor USB. Existe um leitor de USB que você vai, encaixa no seu computador o certificado e ele vai fazer a leitura do seu certificado digital. Digitou a senha, o ato, então, o ato de divórcio é assinado por você e aí cada parte assina de onde quer que esteja. Assinado isso, o tabelião vai ser notificado que foi o assinado, ele, então, confirma a validade das assinaturas, a autenticidade dessas assinaturas eletrônicas, tá? E ele, então, encerra o ato assinando ele, tabelião, com o certificado eletrônico dele. E aí, com isso, ele fecha o ato. Fechou o ato, concluiu o ato, pronto. Esse ato ganha uma matrícula notarial eletrônica chamada, que foi criado, que é um número que só esse ato possui, e ele pode ser enviado até por WhatsApp para a parte. É o traslado eletrônico. A parte recebe por WhatsApp, por e-mail, e vamos falar assim, a inovação desse documento eletrônico é que ele vai com as assinaturas e com um QR Code. Porque você vai chegar com um documento no celular e vai chegar em algum local, alguma repartição, e falar, isso aqui é meu divórcio. O sujeito vai falar, mas como é que eu sei que é seu divórcio? Abre o seu celular, abre a sua câmera e lê o QR Code. Quando ele abrir a câmera e apontar para o QR Code, ele vai ser direcionado para a plataforma do e-notariado e a plataforma vai falar, esse é um documento autêntico, assinado por fulano de tal, 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 inclusive possibilitando o download desse documento para confirmar a autenticidade dele. E 2, o próprio cartório de notas pode mandar esse divórcio, se houver bens partilhados, para o registro de imóveis. A parte não precisa nem ir até lá. Manda isso pelo e-protocolo, a plataforma dos registradores chama-se e-protocolo. Você manda para o e-protocolo, ou a própria parte pode enviar para o e-protocolo, faz o pagamento e o registrador, então, vai registrar aquela partilha de bens. Então, vejam que a facilidade é tremenda de uso dessa plataforma. Deixa eu entrar rápido aqui, Kátia. Você, por favor, monitore o meu tempo. Eu posso falar de 2 ou 3 questões interessantes sobre... Tá. Eu queria falar sobre a questão da competência para o ato notarial de divórcio eletrônico. A competência para o divórcio sem ser eletrônico, ela, se for judicial, nós sabemos que é o artigo 53, vai ser o local, o último domicílio do casal, né? Agora, se for o divórcio extrajudicial, o provimento 35, no artigo 1º, provimento 35 de 2007, dizia que era livre a escolha do tabelionato de notas, não se aplicando a regra de competência do Código de Processo Civil. Bom, a gente então pensa logo, bom, então se é livre a escolha, eu vou aplicar essa resolução e eu vou fazer o divórcio em qualquer cartório do Brasil. Não é assim. Por quê? Porque, apesar dos requisitos serem os requisitos do provimento da resolução 35, do CPC, etc., o ato eletrônico é regulamentado pelo provimento 100. E o provimento 100 inovou em matéria de competência, inclusive no que se refere à Lei 8935 de 94, que é a lei que regulamenta a atividade notarial no país, que diz que é livre a escolha do tabelionato de notas, né? O provimento 100 ele inova nesse sentido e acolhe o princípio da territorialidade. Tá? O princípio da territorialidade baseado no domicílio do requerente. Então, se as partes têm domicílio na cidade do Rio de Janeiro, elas não podem procurar o tabelião de Duque de Caxias ou de Barra Mansa
ou de Nilópolis, tem que procurar o tabelião de seu domicílio. Online, não interessa, pela plataforma do tabelionato, como for. Mas ela não pode usar daquela regra do artigo 9º e 8º da Lei 8935. O artigo 8º diz que é livre a escolha da Lei 8935, porém, o provimento sem proíbe. Teve uma questão interessante que foi objeto de exame pela nossa Corregedoria de Justiça, onde as partes compareceram para realizar o divórcio eletrônico aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e o advogado tinha a OAB dele, era de Barra Mansa, o domicílio do advogado. Ele era domiciliado em Barra Mansa. O cartório, então, aqui do Rio, se recusou a lavrar o divórcio eletrônico ao argumento de que o provimento sem diz que as partes têm que ter, o requerente tem que ter domicílio no Rio, competência do domicílio das partes, o tabelionato do domicílio das partes. A Corregedoria, então, entendeu que essa decisão não estava adequada, porque o que determina a competência, logicamente, é o domicílio das partes e não do advogado. O advogado exerce a atividade dele em qualquer local do país, né, no Brasil. Então, ele pode exercer em São Paulo, onde for, e independentemente do domicílio dele. Isso aí seria uma restrição à atividade da advocacia, o que certamente não era a intenção do provimento, e assim entendeu a Corregedoria, a nossa Corregedoria do Estado do Rio de Janeiro. Uma outra questão que pode acontecer na prática uma das partes não assinar após a videoconferência o ato, né? Você termina a videoconferência, a parte diz que está tudo ok, a mulher diz que está tudo ok, o marido diz que está tudo ok, você encerra a videoconferência, então, falando que aguarda a assinatura eletrônica do ato, eis que apenas uma das partes assina e a outra não assina. E aí? Bom, e aí o ato, para mim, não se formou. Você tem uma manifestação de vontade inequívoca, gravada pela videoconferência, mas você não tem o ato notarial assinado, o ato notarial propriamente dito. Então, o artigo 215 do Código Civil diz que é requisito do ato notarial a assinatura das partes, eletrônica ou física, no caso teria que ser eletrônica, se não há assinatura eletrônica, o jeito vai ser levar isso para o judiciário, no meu modo de ver, né? Outro aspecto que talvez também dê muita discussão diz respeito ao sigilo dessa videoconferência, Kátia, porque essa videoconferência, o tabelião exerce uma função pública. Se você pede uma certidão aqui de um divórcio, eu sou obrigado a fornecer a certidão. Porém, essa videoconferência, há uma discussão aí no meio notarial se ela seria ou não passível de ser acessada por qualquer pessoa. Eu, a princípio, entendo que não, que essa videoconferência deve ser resguardada pelo princípio da privacidade e da inviolabilidade da intimidade daqueles que foram parte daquele ato notarial. Então, isso é uma questão também que eu tomaria muito cuidado. Eu estou vendo aqui que o desembargador Custódio também já está aqui, eu estou me alongando, Cátia, então eu gostaria de encerrar aqui para dar oportunidade também aí de perguntas e da fala aí de outros aí, caso queiram aí complementar aí um pouco aí. Espero ter esclarecido um pouco sobre o divórcio extrajudicial eletrônico, que veio para ficar. Esclareceu muito, veio para ficar. Só uma dúvida, Gustavo. Quando o casal reside no Rio de Janeiro, o último domicílio foi no Rio de Janeiro, pode ser qualquer tabelionato? Não precisa ser do bairro onde eles moravam? Não precisa ser do bairro, tem que ser da cidade. Tem que ser qualquer tabelionato, porque o tabelionato de notas não funciona por bairro, ele funciona por município. A territorialidade prevista na Lei 8935, no artigo 9º, a delegação é dada para o município. Então, se o último domicílio deles, se o domicílio deles eu não digo nem o último domicílio, tá, Kátia? Porque a regra do último domicílio é do CPC. Eu acho que a regra do provimento sem é o domicílio atual. Porque muitas vezes a pessoa está separada de fato, já tem um ano,
Digamos que morou em São Paulo, o último domicílio foi em São Paulo, não sei, mas hoje eles estão no Rio de Janeiro, ou um deles está no Rio de Janeiro. Aí, um deles está no Rio de Janeiro e o outro está em São Paulo, tanto o tabelião do Rio de Janeiro como de São Paulo podem ser provocados a realizar o divórcio extrajudicial eletrônico, né? Porque aí a competência, nesse caso, vai ser minha ou do colega de São Paulo. Um deles pode estar em Portugal. O ato eletrônico notarial, por exemplo, ajudou muito a comunidade brasileira que se encontra residindo fora do país. E são muitos, tem muitos brasileiros procurando, que eles ficavam à mercê, antigamente, do consulado, que é difícil, porque o consulado é um só, dificuldade de acesso, o consulado não pratica atos notariais de divórcio, o consulado só faz procuração. Então, hoje, o cidadão brasileiro nos Estados Unidos pode comprar um imóvel diretamente com o certificado digital dele, sem procuração, sem ir a consulado, sem nada, bastando fazer isso através do e-notariado. Então, e aí tem as regras de competência também que disciplinam qual cartório competente quando se trata de compra e venda de imóvel. Tá? E aí vai ser a regra de local do imóvel. Tem outras regras também que a gente pode discutir aqui depois. Mas, respondendo a sua pergunta, é o município. Tá, ok. Custódio, quer falar? Depois a gente passa para o doutor Almir. O que você acha, hein? Fábio, tá bom assim? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, Estamos Custódio. ouvindo. Muito bem. Com muita felicidade você ter conseguido entrar. Vocês pensaram que quando fosse chegar, né? Achamos que sim. Tá. Aqui estamos entre amigos, né? E a plateia também, quem sabe, né? Seleta, né? De amigos. Opa! Fábio saiu. É que o Fábio está usando o celular. Só porque eu comecei a falar. Enfim. E a Kátia me pregou uma peça. E eu vou dizer por quê, Gustavinho. Eu ontem passei... Desculpa a intimidade, mas nós temos, né, Gustavo? Quer dizer, Gustavo é um amigo dileto, né, uma competência notarial, né, e tal, enfim, um magistrado, né, de escola, né, e uma pessoa maravilhosa. E eu ontem passei cerca de meia hora, talvez um pouco menos, né, conversando com o Gustavo a respeito desse assunto. E daí, Gustavo, eu vou fazer o seguinte, eu vou te plagiar o tempo todo. Só que eu estou vendo que ele esgotou o assunto, né? A Kátia me deu fez uma trairagem aí, mas tudo bem. Quer dizer, como essa resolução número 100, né? Ela é assim, dirigida aos cartórios extrajudiciais, e o Gustavo tem muito mais a falar do que nós, efetivamente, mas eu faço uma comparação só a respeito tinha até escrito aqui, da maior participação hoje das pessoas, né, com relação a esse tipo de ato. Né? Porque tanto os cartórios, né, extrajudiciais, como também o cartório judicial assim, se mostravam como uma barreira, né, para o pessoal, assim, notadamente aqueles mais humildes. Né? Quer dizer, porque eu me lembro, Cátia, você também, quando éramos de divórcio de família, notadamente justiça gratuita, né, que as partes iam com advogados, assim, 30 casais para fazer um divórcio, não sei quantos casais para a defensoria, né, e tal. E aí havia ali defensores com aquelas petições prontas, ninguém sabia muito bem o que estava fazendo, quer chegar, assinar e ir embora. Eu me lembro que em Bangu, por exemplo, onde eu passei, né, de um tempo lá, 2 meses, né, da minha carreira, nossa, mãe, ali aumenta o número de pessoas carentes e tal, e todo mundo querendo resolver o seu problema, né, de família, resolver o problema familiar, divorciar e tal. Então, o que eu estou sentindo hoje, Kátia, e Fábio, Almir, e Gustavo, e quem está me ouvindo, eu vou levar assim, esse meu pensamento, porque eu estou sentindo na matéria judicial, não só com relação ao divórcio, mas com relação a todos os atos processuais. Né? Essa maior participação do povo e das pessoas tem sido muito importante. Quer dizer, a pandemia foi uma consequência, uma ponte para essa participação popular. E o que eu sinto, Kátia, você que está aí dirigindo e tal, é que, eu vou dizer com relação às sessões de julgamento, vou fazer uma comparação aí com o divórcio, mal comparando. Eu sinto que hoje os advogados estão muito mais à vontade para fazer a sua sustentação ou no escritório ou em casa, né? Enfim, porque realmente inibe um pouco, né, o advogado de comparecer a uma audiência, aquele advogado que é mais
acanhado, né, e tal, fazer sustentação. Eu estou sentindo isso uma consequência que trouxe muito boa, né? E isso eu falo com relação às partes também, Gustavo, que vão ir procurar os cartórios, né? Porque eu me lembro que havia assim uma certa confusão entre o povo que ia procurar a defensoria e o povo que ia procurar o juiz, né? Quer dizer, haja vista que, logo no início da abertura do Tribunal em razão da pandemia, houve uma fotografia, uma reportagem da fila muito grande, né, fora do tribunal, que causou um certo receio, mas, na verdade, eram todas as pessoas que a serem atendidas pela defensoria, né? Quer dizer, então, o povo, em geral, não faz muita distinção quem vai ser o juiz, quem é um defensor, quem é um promotor e tal. Então, essa pandemia ela veio nesse aspecto, né, de judicial, seja este ou seja judicial mesmo, né, dar um maior esclarecimento às pessoas, né? Você imagina, as pessoas, todo mundo tem um WhatsApp hoje, então a pessoa fica muito satisfeita em receber do seu advogado um comunicado que o escrivão do cartório pedindo documento, a pessoa participando, pega documento ali, escaneia, eu nunca tinha ouvido falar em escanear e tal, né? Gustavo trouxe aí essa novidade boa, né, que é a questão daquele, eu esqueci o nome que ele falou, daquele quadradinho, né? Igual passagem de avião, né? Que você vai mostrar, né? O certificado. Então, você vê como as pessoas estão se sentindo, como devem ser importantes, né? Essa participação popular. Então, isso aproximou mais ainda e tirou aquela capa, né? Aquela cortina, né? Seja com relação aos cartórios judiciais, aquele nome que se diz, a burocracia e tal, isso está tudo indo por água abaixo. Quer dizer, a burocracia, o Gustavo lembra muito bem, que ela veio, o escrivão vem do século passado, tempos de Cristo e tal. A gente pegava a escritura até pouco tempo, saiba que aos tantos anos, não sei quantos, 900 de Cristo, não sei o quê, aquela redação arcaica, né? Então, isso tudo está modernizado, né? E aí, o Gustavo é um mestre nesse assunto, e eu já disse para cá que eu não ia debater, não tem muito mais do que debater, porque o Gustavo esgotou o assunto, né? Mas, à medida do possível, à medida que mais gente for participando, né, eu vou ir tentando, né, quer dizer, participar também para poder contribuir de alguma forma com vocês. Tá? Muito obrigado, mas estou aqui ouvindo atentamente a quem quer que participe. Estou ávido para assistir o doutor Almir, Fábio Dutra, né? A Kátia, não sei se falou no iniciozinho, que eu estava aqui meio atribulado para entrar, né? Mas estou aqui na fita, gostando muito da participação. Falou, gente? Um abraço. Mas, Custódio, eu me lembro você, no nosso corredor de várias famílias, e principalmente das várias famílias de justiça gratuita, você era o campeão da conciliação. Era aquele Maracanã na sua porta, e você, acordo 100%, hein? Show, hein? Se fosse notário, você conseguia fazer tudo divórcio digital, extraconsensual, extrajudicial, consensual. Vou passar a palavra para o doutor Almir, então. Esse é o mestre. Toca a bola, Almir. Bom, inicialmente agradeço ao presidente Fábio pela honra, né, desse convite, de participar dessa live. Nunca participei, não sou afeiçoado, né, a esses recursos, muito embora eu precise ser, mas a gente fica aqui na roça, fica meio esquecido. Então, eu disse ao Fábio que pela primeira vez eu ia participar de uma reunião virtual. Estou muito feliz que eu estou aprendendo muito, né? Aprendi com a desembargadora Kátia, aprendi com o mestre Dr. Gustavo e Fábio, e agora Custódio, né? Um juiz de Câmara Civil, de vara de família, então, de modo que eu tenho muito pouco a dizer, né? Na verdade, vocês falaram tudo. E, como eu disse, eu aprendi. Estou tentando aprender ainda mais. Mas, só para pegar carona no que falou a desembargadora Kátia, no que falou o desembargador Custódio, o desembargador Fábio, o doutor Bandeira, tal, lendo esse provimento 100, né, que é especial em relação a resolução, acho que 35 de 2007, essa resolução do CNJ, na verdade, ela previu especificamente o divórcio consensual, a separação consensual, o inventário, tal e tal. Tudo isso é judicial.
E veio agora esse provimento 100 e disse, olha, tudo aquilo que está escrito na resolução 35 pode ser feito por meio eletrônico. E aí, eu lendo o provimento, né, tal, e lembrando do que disse o doutor Bandeira, eu lembro que essa competência, doutor Bandeira, inclusive, ela é absoluta, né? O provimento fala especificamente, a competência é absoluta, quer dizer, ela tem que ser observada. E dentro daquilo que o Bandeira ia falando, eu ia aprendendo e tirando uma cola do que ele falava. E aí ele falando aí, tal de linkar, o cara mora ali, o cara mora cá. Aí eu lembrei que o artigo 30, se eu não estou enganado, do provimento, doutor Bandeira pode confirmar aí, ele prevê a realização do ato híbrido. Não necessariamente, digamos, o casal tem que ser atendido através de videoconferência, virtualmente e tal. O provimento prevê expressamente que o ato eletrônico ele pode ser híbrido, ou seja, um interessado assina fisicamente e o outro assina hibridamente. Quer dizer, mais fácil do que se divorciar hoje em dia, não tem. A lei vem a cada ano, a cada período, facilitando. Desde 77, né, doutora Cátia, quando foi criada, acho que a senhora não era nem nascida, talvez, né? Em 77, quando foi o advento da Lei 6.577, e com vários requisitos, que foi uma pressão muito grande contra o divórcio, né? Todo mundo sabe, os mais antigos, que não é o caso da desembargadora Cátia, do desembargador Custódio. Bom, ninguém aqui, o mais antigo aqui sou eu. Então, e de lá para cá, as coisas vieram, né, mudando, acabando o prazo, acabando isso, acabando aquilo, acabando o prazo de separação de direito, de separação de fato, até que veio a emenda constitucional 66, em 2010, e aí acabou com quem não queria se divorciar, porque não tem mais defesa, né? Hoje em dia, a doutora Cátia, se for de Câmara Civil, deve todo dia decidir isso lá. É direito potestativo, basta a pessoa apresentar a certidão de casamento, isso em termos judiciais, né? Basta apresentar a certidão de casamento e eu quero me divorciar. Eu falo isso em audiência e o cônjuge que não quer o divórcio fica indignado, diz que não vai assinar, mas eu explico, não tem jeito. Ele pode casar em um dia e se divorciar no outro. Não gostei da lua de mel, não era o que eu esperava, ou ela ou ele. E o divórcio ficou muito fácil. Daqui a um tempo vai ser feito em maquininha de autoatendimento, igual banco. Porque na desembargadora não tem mais o que fazer, não tem defesa. Essa semana, por coincidência, eu sentenciei um processo e os processos agora estão sendo basicamente eletrônicos, também facilitou. Claro que as pessoas têm que procurar defensoria, procurar advogado e o processo eletrônico. Está muito fácil hoje. E a defesa, no caso, a mulher que era contra o divórcio, a defesa dela é que ela estava grávida, ela acreditava numa reconciliação, porque a separação era recente, e a religião dela não permitia. A religião dela dizia que o casamento é para sempre. Então, ela não concordava. E o juiz faz o quê? Dá uma sentença ali, né, acariciando a mulher, né, e decreta o divórcio, porque não tem defesa
quem não quer o divórcio não tem defesa. Tanto que os tribunais, né, existe até uma jurisprudência recente, mas que vai tomando corpo no tribunal, já nem considera mais o princípio da sucumbência, nem o princípio da causalidade. Porque se a pessoa não pode se defender, ainda vai ter que pagar honorários do advogado da parte contrária. Então, essa jurisprudência que eu estou aplicando, que eu sempre achei uma aberração você condenar o cara a pagar honorários de uma coisa que ele não podia se defender. Ele não tem defesa. Então, o tribunal já está cunhando essa jurisprudência, dizendo que o divórcio é procedimento de jurisdição voluntária e é demanda necessária. Então, não tem sucumbência. Não tem. Aquele que não quer, aquele que foi demandado, ele não sofre os princípios da sucumbência e nem da causalidade. Causalidade porque mesmo que ele tenha dado causa, mas divórcio não se discute culpa, né? Então, ficou muito fácil e a pessoa que não quer não tem mais defesa. E eu conversava com a doutora Kátia antes dessa reunião aí, dizendo que, paradoxalmente, né, a convivência a miúde gerada pela pandemia, em que as pessoas ficaram recolhidas em casa, e isso está gerando muito divórcio. Nossa Senhora, como está dando divórcio. Todo dia essa estatística, né, dizendo que aumentou muito a quantidade de divórcio porque a tolerância que existia, porque você saía de manhã e voltava de noite, acabou com a convivência diária. Acorda e passa o dia inteiro junto e dorme. Então, quer dizer, isso gerou violência doméstica, como disse a desembargadora Kátia, gerou violência doméstica, gerou um incremento maior do número de divórcio. E, então, essas coisas assim são, paradoxalmente, reflexos também da pandemia, que em muitos casos estreitou, né, a convivência familiar, mas em outros casos causou uma explosão de intolerância. E os filhos também sofrem por causa disso. Porque a pessoa fica tão... E eu já tive casos assim, a pessoa fica tão intolerante que acaba descontando também nos filhos. Mas eu também concordo com a desembargadora Kátia, muito embora eu acho que não tem... O Bandeira pode até falar isso, já que ele é especialista, né? Não tem previsão de que o divórcio pode ser feito quando tem filhos menores, quando não tem desconto, não tem acordo sobre partilha. E eu sempre entendi, e agora achei quem compartilhou comigo esse entendimento. Por que não fazer o divórcio e judicializar pensão alimentícia para os filhos, guarda, visitação, mas resolve o divórcio. Nessa pandemia, como eu não posso fazer audiência presencial, eu tenho usado muito esse argumento. Eu despacho sugerindo que o autor desista do pleito de alimentos, desista do pleito de visitação, porque ele quer o divórcio e mantém o divórcio, que aí o divórcio é fácil. Então, a gente decreta o divórcio e discute, né, lateralmente essas outras questões de pensão, partilha de bens. Eu acho que o doutor Gustavo deve estar fazendo isso lá no cartório dele. Questões que é defeso a ele resolver, ele não resolve. Mas o divórcio é um ato notarial, então ele pode fazer. Então, claro que a gente eu poderia trazer assim a minha experiência em vara de família para a gente conversar, mas eu sei que o tempo é curto e eu não quero cansar.
Então, eu acho que já dei minha contribuição e muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz. Também fiquei muito feliz com a participação de todos. Nós chegamos à conclusão, inclusive, como falou o doutor Almir, o divórcio unilateral não é possível na forma do divórcio digital extrajudicial. Continua sendo, como o doutor Almir chamou a atenção, isso para esclarecer só um pouquinho, só para deixar claro para o público, que se do casal apenas um quer se divorciar, o outro não quer, não pode ser esse meio. Não é possível pelo divórcio digital, divórcio extrajudicial por meio digital. Tem que ser por meio judicial. Tem que ser proposta ação de divórcio lá com o doutor Almir. A doutor Almir vai decidir, e como ele disse, acalentando a mulher, não é? Muito bacana. Para não ficar muito triste, não é isso? Isso aí. Se ela ficar magoada com o ex, não com o doutor Almir. Faz um versinho e já fiz isso numa sentença. Recomendei que ela lesse o poema Recomeçar, de Drummond. É muito legal. É um recomeçar, né? E é exatamente isso. Vai ler Drummond, Recomeçar, que você resolve o problema. Kátia. Diga, querido. Tá vendo? É o perfil do juiz de família. Olha essa sensibilidade. É lindo. Diga lá, Custódio, juiz de família, maravilhoso. Vai lá. Então, Kátia, eu queria perguntar aí para o Gustavo, porque quando eu comecei a advogar, né, quer dizer, muitos anos atrás, aprendi com o meu querido pai, né, tudo que eu aprendi eu devo a ele, né, eu aconselhava sempre o seguinte: meu filho, se te procurar alguém para litigar em vara de família, você ou diz que você vai fazer consensual ou procure logo o advogado da outra parte. Gustavo, você tem a experiência que tem tido nesse momento, quando exige a presença do advogado, é comum dois procurarem, um só procurar? Como é que está isso? Cada um vai com o advogado? Como é que tem sido a sua experiência aí com isso, Gustavo? Eu tenho tido um advogado só representando o casal. Até porque é consensual, né? Então, quando o divórcio bate aqui, é consensual. Dificilmente eles vêm representados, cada um por um advogado seu. Em regra, eles vêm com o mesmo advogado representando. E tem tido, aproveitando a fala do Almir, muitos casos, tem aumentado realmente a procura de forma drástica. Até queria pontuar só 2 pontinhos aqui que o doutor Almir colocou. A questão, havendo filhos menores, ela está expressamente prevista no artigo 310, parágrafo 1º da Consolidação Normativa. É possível você fazer o inventário extrajudicial desde que a questão envolvendo alimentos, guarda e visitação dos menores esteja decidida por decisão transitada em julgado. Então, havendo resolução judicial, mesmo que haja filhos menores, você pode fazer o extra. E a questão muito bem lembrada pelo doutor Almir, do ato notarial híbrido, como é que eu fui me esquecer? É importantíssimo o advogado saber disso, que no ato híbrido, ele começa, digamos que um dos cônjuges queira fazer, não tenha certificado digital, e queira assinar presencialmente. A gente faz o ato presencial, ele assina esse ato presencial, e esse mesmo ato que ele assinou é digitalizado, é feito o upload desse ato para a plataforma e-notariado, e, em seguida, o outro cônjuge assina ele com o certificado digital. Por isso que ele é híbrido. Ele, ao mesmo tempo, é físico e digital. Ele nasce no físico e termina no digital. Então, e é arquivado no cartório os dois, né? Lógico, o ato físico ele continua sendo arquivado a látere do digital, porque caso haja amanhã alguma questão envolvendo uma perícia grafotécnica ou coisa assim, você tem como fazer a perícia na assinatura, porque o documento digitalizado não se presta a esse fim. Só para pontuar que foi muito bem lembrado. Gustavo, olha só, desculpa. Quando eu perguntei para você sobre a presença do advogado, quer dizer, talvez eu tenha indagado
de forma errada, mas é o seguinte, na verdade, o consensual também pode ser levado a efeito por 2 advogados, né? Pode, mas quando é feito por um, isso demonstra a habilidade do advogado. Na classe um pouco menos favorecida, isso não ocorre tanto, né, Gustavo? Agora, na classe que tem mais bens para poder dividir, filhos e tal, então isso demonstra muito, porque você sabe muito bem, você foi juiz muito tempo também, e Cátia, Almir, e todo Fábio, todo mundo vai de família, que o que mais prejudica, às vezes, para você fazer um acordo é, às vezes, uma petição inicial um pouco provocativa, né? Um pouco assim, muito guerreada, né? E tal. Então, o advogado de vara de família tem que ser, né, especialista no assunto, né? Para poder tratar desse consensual com muita habilidade, para poder facilitar a vida do casal. Né? Então, mas que bom, então, que esteja ocorrendo isso. Isso é uma forma de amadurecimento, né, da sociedade, né? Quer dizer, para que as pessoas não litiguem mais, porque eu sempre digo o seguinte, uma separação mal resolvida, né, para a família é como se fosse uma doença. Né? Isso irradia para a família inteira, né? Porque é o parente da mulher, é o parente do marido, né? E tal. Então, isso aí é muito bom. E o notário, né? Quer dizer, a qualidade é exemplar, né? De todos vocês, né? Um serviço que, para a sociedade, né? Quer dizer, é muito bom, né? E tal. Quer dizer, vocês têm habilidade também suficiente para poder ter algumas coisas que você não pode conduzir, mas não deixa de poder aconselhar também da fé pública que vocês têm, gabaritos que vocês têm para tratar desse assunto, para que não faça chegar ao judiciário, propriamente dito, né? A matéria jurídica, que só vai fazer mal ao casal. Então, só isso que eu queria dizer e parabenizar. A mediação, inclusive, eu fiz um curso de mediação e foi muito importante. A mediação é um dos instrumentos que os notários estão autorizados a utilizar e serem indicados como mediadores, né? Ainda não está sendo muito colocado em prática, mas está previsto na lei, já tem uma normatização. Então, assim, é um instrumento importante e eu gostei muito de aprender a mediar. Gustavo, pode ser feito com a Defensoria Pública? Pode. A defensoria, o divórcio? Pode. Extrajudicial digital? Pode. A Defensoria Pública pode requerer, sim. A parte tem que procurar a Defensoria Pública do seu bairro, da sua região administrativa, etc. Isso. Para, então, entrar. Isso. No notário, no tabelionato, não existe defensoria. Não. Exatamente. Diga tu, Custódio quer falar. Não, é para saber, Gustavo, assim, aí a Defensoria requer também o benefício da justiça gratuita? Como é que é feito isso, a gratuidade? Não. Ela pede a gratuidade. A parte pode solicitar a gratuidade quando ela não tiver recursos e quando for através do defensor, com muito mais razão. Ela pode vir ou com advogado particular e fazer a declaração, né, de hipossuficiência, ou então, quando é pela defensoria, presume-se, né, que ela é hipossuficiente. Doutor Almir quer falar, gente. Eu acho que a coisa é muito nova ainda, né? O movimento é de maio, né? Então, a coisa é muito nova. Eu acho que os notários vão fazer muito atos notariais. Vamos lá, o divórcio digital, que é o tema, de casais que tenham advogado, porque o defensor público, evidentemente, que ele vai preferir judicializar, porque para não ter trabalho de ir no cartório, para não perder tempo, às vezes marca, tem um contratempo e não resolve. A gente sabe como é que as coisas funcionam assim. Então, eu tive até a curiosidade de indagar dos notários da comarca, onde eu exerço a judicatura, se eles já tinham feito algum divórcio digital. E todos os dois disseram que não. E eu falei, é isso mesmo, vocês vão demorar a fazer, porque o divórcio está tão rápido no judiciário, né? Como eu disse, não tem o que discutir. Então, o divórcio ele foi judicializado. Se for consensual, dá para resolver numa semana, desembargadora Cátia. Porque o juiz não tem o que fazer. Examinou a inicial, não tem MP, porque não tem interesse de incapazes. Então, é só juiz e as partes. Não tem aquela audiência de conciliação, porque o STJ já tem sedimentada a jurisprudência que não há necessidade naquela audiência de conciliação. Então, quer dizer, o juiz recebe a petição e homologa.
com uma semana as pessoas estão divorciadas. E mais, a gente manda encaminhar os mandados da verbação e de registro para uma nota digital. O Gustavo deve receber lá, né? O juiz facilita as partes ainda, para não ter que nunca, sobretudo em tempo de pandemia. Mas mesmo quando não tinha pandemia, eu já mandava para facilitar as partes, não ter trabalho de ir lá, esperar e para pegar a sentença, ofício. Eu mandava encaminhar via malote digital. Olha só, é muita facilidade. Então, eu acho que o doutor Gustavo vai fazer muito pouco ato divórcio digital gratuito, porque os defensores vão preferir a via judicial. Gustavo, fica tranquilo que você não vai fazer. Eu fico feliz que as pessoas fiquem casadas. Eu, pelo contrário, eu quero que as pessoas fiquem casadas. Eu quero fazer união estável, doutor Miro. Eu quero fazer muita união estável. Eu quero amor. É isso mesmo, é isso mesmo. Tudo bem. A questão sobre união estável virtual, ela é discutida num outro evento que nós fizemos no Fórum Permanente de Direito e Família, foi a questão exatamente sobre união estável virtual. Por que não? Principalmente em situação de pandemia, que as pessoas se relacionam virtualmente por meio de internet, qualquer mídia social, por que não união estável? Eu tenho minhas dúvidas, Gustavo, porque a exigência é a formação de família com notoriedade e tal. Como é formar família virtualmente, né? Não, mas você pode talvez entender que é o termo, você pode ter iniciado uma relação de forma virtual, etc., e você considerar que o termo inicial daquela relação surgiu desde a época em que aquele casal já de forma contínua e pública mantinha esse convívio virtual, etc., com... Não sei, talvez possa servir como um termo inicial, né? Porque também não vai poder ficar só no mundo virtual, né? A coisa... Só no virtual eu tenho dúvida. Mas eu acredito sim que não podemos excluir todas as realidades da vida. Onde tiver uma situação, um relacionamento a ser reconhecido e direitos a ambos, ou para quem estiver envolvido, nós temos que verificar e aplicar a lei, conforme for. Mas é possível. Bom, totalmente virtual, acredito que não, mas, como você falou, inicialmente ou no final, enfim, híbrido, pode ser. Eu digo que nada é impossível, porque a tecnologia avança tão rápido. Já tive 2 casos de infidelidade conjugal, virtual. A pessoa judicializou o divórcio, né, cumulado com pedido de dano moral. Porque pegou no WhatsApp aquelas mensagens trocadas lá e tal, e aí printou aquelas mensagens e juntou no processo e pedindo dano moral, divórcio com dano moral. Em um caso eu até dei, no outro não, mas em um caso foi tratado, porque estava provada a infidelidade virtual. Só a senhora falou, né, na sua fala ali sobre a infidelidade virtual, eu me lembrei agora. Existe realmente. E a dor é muito maior, porque a repercussão do fato é muito maior quando ela vai para o mundo virtual e tem um desdobramento, né, do que o sujeito que flagra uma infidelidade ou coisa assim, que não é muito maior a dor numa situação dessa, né? É verdade. Quando você flagra, foi só você. Só você que flagrou. Agora, foi só o sujeito. O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, ele viu, às vezes entuba, às vezes não, né? Mas quando vai para o mundo virtual, aquela história de encaminhar, né? Aquilo mata um, encaminha para todo mundo. Não tem fim. O desdobramento. É verdade. Assim, o que a gente vê, né, o que a gente viu, todo mundo viu aqui, todo vai de família, né? Que é uma questão das mais complicadas, né? É união estável, né? Você julgar procedente de um pedido, porque hoje nós estamos no mundo virtual, mas nós somos da época da cartinha, não, pedaço de papel, retrato, né?
quer dizer, que mandava retrato na praia, não sei aonde e tal. Então, a união estável, né, ela sempre foi complicada de você fazer o marco inicial, o marco se houve mesmo união estável, enfim, é uma das coisas mais complicadas para se resolver numa vara de família, né? E o mundo virtual, então, trouxe essa evidência, né? E que complicou mais ainda para você aferir se realmente, através da virtualização, se existe amor realmente, né? Através de pessoas que nunca se viram, às vezes, com frequência, né, fisicamente, e postulam amanhã depois mundo estável, por causa desse mundo virtual que a gente está vivendo. É verdade. E o STJ está até com uma jurisprudência endurecendo, né, o reconhecimento da união estável, porque tem um acórdão do Belize, que eu lembro bem, e depois tem o outro lá do Vilas Boas, Correia e tal, ressaltando a figura do namoro qualificado. E não era união estável. As pessoas moravam juntos por questões de trabalho, por questões de estudo, por questões outras que não a afetividade, né? Isso pode acontecer. E o STJ tem reconhecido a figura do namoro qualificado, não a união estável, nesses casos. Pessoas que pedem para ser lavrada escritura de namoro, né? Escritura de contrato de namoro, justamente para caracterizar o seguinte: não temos uma união estável, estamos só namorando. Porque hoje em dia passa que a presunção acaba militando no sentido contrário, né? Então, o que é regra vira exceção, e a exceção vira regra. Enfim, tem que se tomar cuidado. Mas a união estável, já vi casos também de ser realizada aqui, um casal que, enfim, o companheiro estava na Europa, em Portugal, e ela veio para o Brasil e não estava conseguindo visto mais para voltar, e tinham até um filho comum, tá? E pediu para ser feita a união estável. E graças à tecnologia aí nova, foi possível realizar a união estável entre eles. Ela até se fez presencialmente e ele assinou com o certificado digital. Então, assim, se não fosse essa tecnologia... Agora, a declaração desde quando, isso tudo, é declaração das partes, né? Porque esse ato, ele não é um ato constitutivo, ele é meramente declaratório, né? O que vai determinar realmente é a verdade dos fatos. Amanhã ou depois, se for discutido, pode se provar em contrário, né? A escritura não tem natureza constitutiva, ela é meramente declaratória. É exatamente o que eu falo para meus amigos quando falam: eu fiz uma escritura de que só temos namoro, moram juntos. Não, mas só é namoro. Gente, isso aí não tem a menor validade, porque amanhã, numa ação de declaratória de união estável, se as testemunhas comprovarem que vocês moravam juntos, dividiam as despesas, na verdade, vocês formaram uma família, ainda que tenham sido dois, acabou, não existe. A escritura não vai retirar a força probatória da testemunha e do que for levado. Agora, teoria da primazia da realidade, né, Kátia? Teoria da primazia da realidade. É muito utilizada no direito do trabalho, mas que também se aplica aqui, né, no direito de família, para a união estável. Isso, eu ia lembrar o Custódio, que em vara de família, primeiro apareciam aquelas fotos da churrascaria, o casal ali na churrascaria. E também a prova do porteiro, em Custódio, o porteiro era demais, né? Não, ele chegava com as compras todos os dias. Não, saía para passear com o cachorro? Sim, todos os dias. Eles saíam para almoçar, passeavam, iam à missa todos os domingos. Hein, Custódio? Porteiro era danado, né? Como conta tudo. Parecia prova emprestada, né? Prova emprestada. Tudo igual, cara. É o mesmo ritmo, né, de convivência, né? Mas já houve casos, né? Casos que a gente conta aí, né? Botar nos livros, né, Almir? Né? Fábio, Kátia, Gustavo. Que prazer estar com vocês, né? Quer dizer, nossa, que saudade de vocês. Não é? E o Fábio, que está quietinho lá, hein? Não vai falar nada, Fábio? Vamos lá, vamos provocar o Fábio. Vamos lá, Fabão.
Não, eu estou feliz porque eu sou de outro tempo, porque esse negócio de namoro virtual, esse negócio de união estável digital, de casamento pelo computador, estou fora. Meu negócio é tradicional, antigo, dormir na mesma cama, entendeu? Enfrentar os problemas. É isso aí. Estou fora dessa história de virtual de vocês. Mas casamento virtual é mais fácil, né, Gustavo? É mais Tá fácil. certo. É aquilo que Facilita, o né? pessoal disse, o Estado não interfere na hora do casamento, porque vai interferir na hora do divórcio, não é isso? Exatamente. Com relação ao Fábio, pelo menos de um deles eu testemunha, que ele casou mesmo, hein? De verdade. Não, Né, nos Fábio? dois. Não, o primeiro eu vi depois, mas eu vi que foi sério também. Você é um homem Tá sério. certo, tá certo. Só ver a foto dele no perfil do WhatsApp, olha lá, tá bonito. Isso aí é a prova aí que não precisa nem do porteiro. Mas muito legal essa conversa sobre essas novidades. Olha o Antônio Carlos ali, Fábio. Antônio Carlos, a Kátia Janguta. Cátia Xanguta tá aí? Né? Ai, Tá não aí vi. também. Eu vi a Kátia. Deixa eu ver se ela está aqui ainda. Eu acho que o Antônio Carlos quer falar alguma coisa. Antônio Carlos é o nosso participante sempre presente. É uma honra estar com pessoas como vocês, porque vocês são o que há de melhor. Eu posso dizer, vocês são o que há de melhor na justiça em geral. Na justiça em geral. Eu sei o que eu estou dizendo. E vocês estão me ajudando, porque Antônio Carlos, chega um pouquinho para trás, que eu só estou vendo o seu braço, não sei vocês. eu estou escondido, você não sabe. Eu quero ver seu rosto. Olha lá. Mas o fato é que o presidente me deu uma missão muito difícil, que é a história do direito. E eu até escrevi, vocês estão fazendo história nesse momento. Nesse momento, vocês estão mudando os conceitos. Vocês estão eliminando a hipocrisia. Porque o casamento já foi uma forma econômica de angariar bens, ou se desfazer deles, ou escondê-los. A afetividade, o amor, aqui falou o nosso Bandeira, bonito com essa barba, ele devia estar em Hollywood. O fato é que neste momento, a história está acontecendo. E está acontecendo através do que Aristóteles tinha maior dificuldade de explicar, o que é a verdade. Através da verdade. Nesta forma, como é fácil desconstituir a união, então os casamentos já não podem mais ter o objetivo que tinham econômico. É isso, senhor presidente, que nós vamos deixar no nosso grupo de história para os nossos amigos, para os nossos colegas. Nós estamos estudando direito sem hipocrisia. Não vamos deixar que a lei sirva de instrumento para a inverdade, para esconder o amor, para até providenciar o ódio. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Olha a importância dos senhores, veja a importância do campo jurídico, seja juiz, o advogado. Sem o advogado, como é que a gente vai fazer? Não podemos fazer nada. Né? Tá lá eu, quando falo em história, eu penso no pai do custódio, porque o pai do custódio faz parte da minha história, não é só dele, não, da minha história. Então, nesse momento, eu queria deixar aqui com vocês a minha emoção de estar perante pessoas deste nível, deste quilate, e tão importantes para o nosso país, neste momento em que um ser invisível, vírus, nem bactéria é vírus, se fosse bactéria era fácil, mas vírus derrota qualquer arma atômica, pode vir com avião
de ataque de quatro motores, pode vir com um navio absolutamente a proporção atômica. Nada, não adianta nada. O vírus ganha, e o vírus ganha sem ser visto. Aí está, e quem fala isso é esse indivíduo aqui, o Sun Tzu, da arte da guerra. Ele diz que conheça o inimigo e você ganhará a guerra. Eu acabei de ganhar a guerra porque vocês eliminaram todos os meus inimigos. Meus parabéns. Antônio Carlos, seu amor! Muito bem falado. Isso Mas é verdade, o vírus veio arrebentando, né? Mudando a vida de todos nós. E na arte da guerra nós não o conhecemos, a gente não pode ganhar essa guerra ainda, né? A gente tem que conhecer ainda. Pode usar bomba atômica, pode usar o que for. Nada, zero. Me permite uma parte? Claro. Então, você tocou aí num dos meus pontos fracos, né? Que foi meu pai. O nosso ponto fraco. Isso. Porque seu pai era meu exemplo. Eu fiz o que ele fez. Ele era o meu manual. Então, o meu também. E aí, para mim, quer dizer, tudo assim, fica mais fácil na minha vida quando eu penso nele. Por quê? Ele me ensinou, e Almir sabe disso, o Fábio, quem conviveu sabe, ele me ensinou assim, a dar importância, mas não é dar importância porque eu seja melhor do que ninguém, não. Ele me ensinou que nós temos a mesma importância que todos. E esse vírus que você mencionou aí, ele veio exatamente anunciar isso para todos nós. Somos todos iguais. Por isso é que eu disse, Gustavo, e Kátia, e Almir, e Fábio, que essa pandemia e esse provimento, regulamento, o que seja, e tudo que mudou agora, ele veio para dizer o seguinte: somos todos iguais. Os jurisdicionados não estão abaixo de nós, eles estão igual a nós. Nós somos pagos para servi-los, né? Nós somos servidores públicos. Somos servidores. Então, exatamente. Então, eu acho que isso vem demonstrar, né, que nós não somos tão fortes como imaginávamos ser, né? E quanto mais fracos somos, mais humildes somos, e mais coragem teremos para enfrentar o medo, né? Então, eu me lembrando dele, Antônio, você me lembrou agora, eu fico cada vez mais forte, né, para poder enfrentar e viver esse mundo e tentar distribuir justiça, que é um papel que me cabe neste mundo. Obrigado pela homenagem. Queremos paz, queremos tranquilidade, harmonia. Queremos tranquilidade. Menos briga, menos guerra. É isso que você falou, somos todos iguais, o vírus está aí para mostrar. Porque são tantas palavras, belas palavras, filosóficas até. Antônio Carlos foi lá na Grécia, e, enfim, Custódio também. Então, a gente tem que refletir. O momento é de reflexão. Eu acho que esse vírus fez a gente dar uma freada em tudo e rever valores, rever posições, rever formas de relação, tudo isso. E eu acho que a gente tem que, acima de tudo, ser mais humano. Eu acho que nós precisamos ter mais sensibilidade. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima para o ser humano, sensibilidade e tratar todo mundo bem, todo mundo igual. Isso aí é o que vai fazer com que a gente tenha forças para continuar aí nessa batalha, porque uma coisa só é certa: a gente nasce e a gente morre. E é isso. Isso. E o que a gente faz nesse meio tempo é que a gente vai poder levar. São relacionamentos, é o amor que a gente leva, as amizades, a solidariedade, exatamente, o bem que a gente leva, é isso mesmo. É isso aí. Você pode passar pela estrada, né, como se você fosse um trem, semeando cactos ou semeando macieiras, né? Aí você faz a sua opção. Isso é incrível. A gente está aqui falando sobre divórcio extrajudicial, mas, ao mesmo tempo, dentro disso veio o amor, veio coisas assim que, na verdade, são o oposto, né? É a união, é a junção, né, das pessoas, e não o divórcio. A gente tem que semear isso.
Divórcio acontece, a vida está aí, mas vamos semear sempre o amor. Isso. Parabéns, Kátia. Gustavo, a últimazinha, Pode. Kátia, prometo. A última. Que nada, Custódio. Olha só, uma das coisas também que meu pai me ensinou foi o seguinte: até para almoçar ou jantar, a mesa tem que ser leve. E na live também, que eu estou fazendo a primeira vez, a live tem que ser leve. Essa live está levíssima, essa live está amorosa, essa live está carinhosa, compreensiva, humana, né, Fábio? Parabéns para você, quer dizer, Gustavo, Antônio Carlos, quem está participando. Então, vamos viver um mundo melhor. Né? A gente tem que ser, como o Gustavo falou, mais humano, né? mais parceiro, né? Se dedicar mais ao próximo. Né? Quer dizer, enfim, nós já temos muito já. E vamos dar um pouco mais para quem tem menos. Né? Então, dando um amorzinho, um bom dia, já é bom demais. Né? Isso. Então, é isso aí. É isso. É isso mesmo. Tem que ter amor no coração igual você, Custódio. Aliás, igual a todos aqui hoje. Essa que é a diferença. Amor no coração. E aí tudo fica mais fácil. A gente fica mais alegre. A live fica mais divertida, a gente sorri mais. E aí fica fácil, né? Até na pandemia fica melhor. Exatamente. Agora, dizem que a demanda está reprimida de divórcio imensamente, né? O que aconteceu na China, quando eles voltaram, tem uma cidade lá na China, que é o que dizem, uma grande leva de divórcio. Hein? Doutor Almir vai ter muito trabalho. Hein? Enquanto não abre, vai ser o Gustavo com muito trabalho, hein, Gustavo? Vamos ver. Nem defensoria pública, né? Eu já vi essa teoria. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Vou passar a palavra ao doutor Fábio Dutra, presidente do IMB. Muito obrigado pelo convite, hein, Fábio? Adorei a participação de vocês todos. Gustavo, nossa, que bênção. Deu uma aula sobre o procedimento, hein? Agora já fico sabendo, todo mundo. Obrigado por ter me convidado. Fiquei muito feliz aqui poder estar aí revendo meu amigo Custódio, desembargador Fábio Dutra, você, assim, Antônio Carlos Esteves, poxa, na época de vara empresarial aí, saudades da vara empresarial, que eu ia lá consultar ele sobre assuntos, me ajuda a despachar esse processo, e ele sempre muito solícito, muito amigo, só pessoas queridas aí, enfim, meu amigo Gustavo Loureiro aqui também está presente, meu advogado ilustre, então, poxa, obrigado, Kátia. Eu que agradeço, sabia que você ia dar um show. Muito obrigada. E temos, assim, uma aula para todos os leigos que assistiram, como podem fazer, né? É claro, isso é uma situação que ajuda todo mundo. Doutor Almir, agradeço muito, foi um prazer conhecê-lo. Nossa, quanta sabedoria, hein? Muito bem. E Vara de Família é uma experiência, Sônia. Muita experiência. De vida, né? Tudo bem. Muita honra. E Custódio, meu querido amigo, rapaz. Olha lá. Meu coleguinha de Vara de Família, a gente é vizinho de porta. Diga lá, Custódio. Então, agora, uma última homenagem, né? Doutor Almir Carvalho, que eu tenho o prazer de conhecer agora, outra coisa que meu pai me ensinou é o seguinte: saiba ter amigos. E um dos primeiros amigos que eu tive, ele sabe disso, né? Na minha vida, na minha estatura, foram ele e Mauro Prevô, né? Foram os meus professores, né? Quando nós ingressamos, né, Fábio? Lá em São Gonçalo, né? Quer dizer, Almir e Mauro Prevô, quer dizer, com quem eu me colei, né? Ali, porque tinham sido escreventes, advogados, defensores, né, e tal, uma experiência vasta, e o Almir sempre com essa humildade, né? Quer dizer, eu me lembro que eu ligava para o Almir, estou com dúvidas, eu acho que é uma jurisprudência ontem, já estava na cola. Então, quer dizer, é uma sapiência em forma de pessoa, né? Quer dizer, é um exemplo de magistrado, quer dizer, não quis ser promovido porque está lá na sua rocinha lá de Rio Bonito, né? E faz muito bem, porque onde ele faz um churrasquinho de vez em quando, não convida todo mundo, mas vai passar a convidar, né? Enfim, então é um exemplo de magistrado, viu? Que a gente está aí mostrando aí para essa live, para quem não conhece, tenho o prazer de conhecer. Abração, Almir, professor. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Beto. Valeu. E agradecer ao nosso querido presidente Fábio Dutra. Que boa iniciativa, hein? Gostou da live, hein, Fábio Dutra? Excelente, excelente. Vocês são 10, os nossos convidados são 10. Só não gostei desse tal de Santisu que inventou esse vírus aí, entendeu? Mas isso a gente vai... esse chinês que trouxe o vírus para o Brasil, viu? Foi o
Foi o camarada aí que o Antônio Carlos apresentou. Obrigado, Kátia Janguta, querida. Você é sempre presente nas nossas lives. Estou esperando o dia que você vai fazer a palestra. Você pode escolher o tema, que a gente abre espaço. Não é? É muito importante que nós estejamos participando, e você é uma querida mesmo. Agradeço ao Antônio Carlos também, nosso presidente do Grupo de Estudos de História do Direito, ao doutor Cristóvão, ao doutor Cláudio Spadaroto, ao doutor Daniel Conder, que está conosco também. Na semana passada ele fez uma palestra excelente sobre a entrega voluntária, né? Nós participamos. Doutor Daniel Tostes, não sei de que Tostes é esse, né? Daniel Tostes, será que é? Né? Doutor Daniel Tostes, doutor Tiago Tostes também, doutor Edil Loureiro, doutor Gustavo, que é colega aqui, advogado, né? Já foi apresentado. Falei, ó, não queria anunciar não, mas, Fábio, por acaso são meus filhos, tá? Ah, por acaso, né? Doutora Luciene também, né? Doutora Isabelle. Por acaso é minha mulher. Ah, por acaso, está certo. Ai. Doutora Mariângela, doutor Maurício, doutor Rodrigo Martins, doutora Charlene, doutor Maurício, doutora Marcele Mota, doutora Marisa. Então, todos vocês, pessoal do IMB também que está conosco, e os nossos colegas que participam, a Conceição também da imprensa, daqui a pouco ela vai colocar lá no nosso site a notícia, e depois fazer uma melhoria, tirar a palavra do presidente, porque atrapalha um pouco essa voz anasalada, enjoada, mas eu autorizo e vai para o YouTube, tá bom? Obrigado a vocês, foi uma alegria muito grande. Se quiserem, quinta-feira teremos uma sobre filosofia. Então, concursos para a magistratura. Que magistrados nós queremos? Juízes ou filósofos? Não é? Filósofos ou julgadores? Então, quinta-feira, às 18 horas, estaremos mandando o convite, não é? E será um prazer recebê-los. Muito obrigado a todos. Almir, um abraço. Custódio, querido. Companheiro de Câmara, eu sou o revisor dele, então voto depois dele, somos parceirões, né? Kátia também. Nós três, eu, você, aliás, quatro, eu, você, o Almir e o Custódio, somos, diria, egressos de Vara de Família, né? Fiquei um tempão em Vara de Família em São Gonçalo, você e Custódio aqui no Rio, Almir lá em Itaboraí, né? E doutor Gustavo, quem revejo com muita alegria, e o Instituto também é seu. Você saiu em 2008, mas nós temos um espaço sempre para os advogados, professores, acadêmicos, aqueles que têm interesse em debater temas que são relevantes para o mundo jurídico de uma forma geral. Tá bom? Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado aí. Parabéns pelo trabalho. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Parabéns. Tchau, tchau.